nos acompanhando. Esse é o Quebrando Paradigmas, eu sou a Aline Kerber. Hoje nós estamos aqui com a nossa fono, a Patrícia Hofmeister. Me corrige se eu falei errado sobre o nome. Tá certo. Vou dar uma palhinha dela para vocês, tá? Ela é graduada em fonoaudiologia, tem especialização em psicopedagogia, é mestre em neurociências pela PUC, multiplicadora do método das boquinhas, que a gente vai saber um pouquinho mais para frente. Ela é coautora também desses materiais e pesquisadora colaboradora de alguns grupos de pesquisa. Então, né, já deu para ter uma noção da profissional que nós temos aqui conosco hoje. Nós vamos falar hoje, né, Patrícia, sobre a fala e toda a problemática que a gente observou nesses anos, né, que passaram. Não tem como não falar dos reflexos da pandemia, porque foram muitas as áreas que a gente percebeu algum atraso, alguma coisa. E hoje vamos falar então o que aconteceu com as crianças, né, que o nosso foco aqui é as crianças, naquele momento ali que elas deveriam ter desenvolvido a fala e chegaram nas escolas no retorno presencial e a gente tomou aquele sustinho de a criança não está falando. Um sustão, né? Um sustão. Então a gente sabe que o desenvolvimento infantil ele tem marcos e como muitas pessoas ainda insistem em acreditar de que cada criança tem o seu tempo, não é exatamente assim que acontece. Então, o nosso desenvolvimento biológico, ele tem marcos onde a gente espera que uma criança caminhe com 1 ano, que nesse primeiro ano ela comece a falar as primeiras palavrinhas, que com 2 anos ela já comece a ter um vocabulário um pouquinho maior, já começa a formar pequenas frases de 2 a 3 palavras, e essa construção de linguagem vai acontecendo dentro de um período determinado, né? E a pandemia, né, ela teve um impacto muito significativo no desenvolvimento dessas crianças, porque acho que as crianças são o público que mais vão receber esse impacto, né, da pandemia no desenvolvimento. A gente, adulto, teve muitas dificuldades, tivemos muitos desafios, aprendemos também, né, com a pandemia, mas as crianças, de fato, vão sentir, a gente vai sentir por um bom tempo ainda esse reflexo do que o isolamento fez com o desenvolvimento de linguagem, onde em determinados períodos, marcos, essas crianças estariam em convívio com outras crianças, estariam dentro da escola, recebendo estímulos e não tiveram esses estímulos, né? E aí o que a gente viu foi realmente as crianças voltando para a escola sem falar, né? Com 2, com 3, com 4 anos, sem ter desenvolvido essa linguagem, e assustou muito, né? Então, as escolas passaram a relatar que a procura hoje pelas escolas, uma das primeiras falas é por estarem com atraso de linguagem, por não estarem se comunicando. O que antes era para desenvolvimento cognitivo, para socialização, né, a fala tomou a frente em relação à procura pelas escolas. E, então, assim, é realmente um impacto significativo que a gente tem, né, no desenvolvimento de fala dessas crianças. Né? E assim, nos atendimentos, eu sou fonoaudióloga de um município, de Alvorada, e tenho consultório também em Porto Alegre. Então, os consultórios de fonoaudiologia, né? Então, depois, passado aquele início que não podia atender, que a gente passou a fazer atendimento online, quando se liberou os atendimentos, a procura começou a ser muito significativa, especialmente no ano de 2021. No 2020, deu aquela segurada, estava todo mundo sentindo ainda a pandemia, mas em 2021 começou a voltar, assim, e os consultórios, todas as pessoas que eu converso, colegas, né, tá realmente tendo uma procura muito grande. E no município que eu trabalho, começamos a receber cada vez mais crianças pequenas para acompanhamento por não estarem se desenvolvendo, né? Então, 2 anos, 1 ano e meio já estão sendo encaminhadas, e o aumento dessa faixa etária para a procura da fonoaudiologia foi muito grande. Então, realmente, depois da pandemia, os consultórios lotaram com esse público específico, assim.
porque realmente foi muito visível no retorno presencial. Eu digo porque eu, né, atuo em sala de aula. Esse retorno e essas crianças de 3, às vezes até 4 anos, não falando ou falando ainda um vocabulário muito pequeno, sabe? Uma gama de palavras ainda, um vocabulário muito restrito. E isso nos preocupou muito, porque antes da pandemia, nós tínhamos turmas de berçário 2, por exemplo, mais ou menos naquele nível de fala que nós vimos os maternais. Então, nos preocupava o que estava acontecendo, né? Que as crianças, em geral, estavam voltando com atraso na fala. E aí a gente recorre às fonos, né? Encaminha as crianças, conversa com os pais. Muitos pais angustiados porque já tinham percebido esse atraso. Outros foram percebendo conforme, inclusive, levavam e buscavam os seus filhos na escola, percebiam que os colegas falavam, alguns colegas falavam ou estavam cantando, e aí começava a dar aquele alerta. Mas, ué, o que está acontecendo? Então, se percebeu também, e se refletiu sobre isso, né, de toda a questão da escola associado a isto, né? Tanto o fato das crianças terem ficado em distanciamento social, e a escola é um ambiente social, então elas, né, não tiveram essa oportunidade de socializar, tanto a questão desse olhar do profissional sobre a criança que está um pouco fora do padrão que se espera para aquela idade, né? E fazer os devidos encaminhamentos para que se possa buscar, né, diminuir esse prejuízo e buscar trabalhar aquela criança o quanto antes. Então, todo esse período de afastamento, muitas crianças ficaram, inclusive, sem um atendimento especializado, poderiam ter tido, porque, claro, estavam em situação, né, em casa, só com a família. Muitas vezes a família nem tem esse conhecimento de saber qual é o padrão que se espera e quando que acionar o alerta. Exatamente. Que antes, né, até então a escola fazia esse olhar. Então, 2 anos é um período que dá um estrago bastante grande, assim, se for pensar as crianças que foram retornar só lá na obrigatoriedade, que foi final do ano passado, teve crianças que ficaram de fato 2 anos afastadas do ambiente social escolar. Então, foi percebido, assim, inclusive, eu percebo diferença daqueles que retornaram lá em maio, junho, e daqueles que retornaram só lá em dezembro. Mesmo a mesma faixa etária, a mesma escola, né? Mas a diferença que deu já este período do retorno presencial, mesmo que o híbrido, mesmo com os formatos que foi. Mas já se percebe este ano diferença entre esses alunos que retornaram antes e depois. É muito, muito interessante de pensar quanto aos aspectos, né, fonológicos e fonoaudiológicos, né, como é importante toda essa socialização, toda essa vivência e todo esse olhar profissional sobre as crianças pequenas, né, esses bem novinhos, que é ali que está a grande jogada, né? Tem que ter um olhar muito, muito sensível sobre aquelas crianças ali na educação infantil. Tu colocaste, né? A gente recorre à fono, né? Percebendo esses atrasos. Nós recorremos à escola como um ambiente favorecedor para o desenvolvimento de linguagem, né? Porque muitas vezes o ambiente familiar nem sempre ele é suficiente para que esses estímulos, para que esse desenvolvimento de linguagem aconteça, porque a gente tem hoje um ambiente familiar muito estruturado, muito organizado, onde a criança tem todas as suas necessidades supridas. Ela não sente fome, ela não sente sede, ela não tem necessidade de pedir um brinquedo, porque todos os brinquedos estão à disposição dela, ela não tem disputa de brinquedo, porque todos os brinquedos são só dela, né? Então, não surgem necessidades, e o desenvolvimento de linguagem, ele pressupõe essa necessidade, né? Então, o nosso cérebro, ele tem já uma biologia, né, pronta para o desenvolvimento de linguagem. O desenvolvimento de linguagem, a gente fala, ele é inato, a gente não precisa mandar para fono para aprender a falar, basta que essa criança esteja em convívio, né, social, que é exatamente isso que foi privado. Então, e os pais, muitas vezes, também fazendo um trabalho de home office em casa, né? Que não era estar em casa full time
com as crianças, estimulando e brincando, não, né? Eram também preocupados com outras questões de trabalho, e aí esses estímulos acabaram ficando precários. Então a gente, inicialmente, a gente sempre vai fazer esse primeiro encaminhamento. Vamos colocar na escola. A escola é um ambiente social onde vão surgir essas necessidades, onde eu quero um brinquedo, mas o coleguinha também quer. Eu vou ter que, né, desenvolver estratégias para comunicar que eu quero aquele brinquedo, que eu quero fazer determinada atividade ou não. Então, ele vai exigir um pouquinho mais dessa criança, e isso é positivo, porque vai exigir, do ponto de vista linguístico, desenvolvimento de fala, cognitivo, social, em habilidades sociais, como lidar, né, com essas questões. Então, e aí a gente sempre observa que quando a criança entra para a escola, né, uma questão, como tu falou, de meses, a gente já vê uma diferença muito significativa. Agora, a questão, acho que mais importante nesse momento foi o período, o tempo tão prolongado de restrição de convívio social, numa faixa etária, né, num período do desenvolvimento onde o nosso cérebro ele tem janelas de oportunidades para desenvolver, né, determinadas habilidades, como por exemplo a linguagem. E um outro aspecto, acho que bem importante da gente pensar em relação ao desenvolvimento de linguagem é a questão do uso da máscara. Não só a questão do convívio, mas o uso da máscara. Acho que a gente ainda vai ter muitas pesquisas, né, falando sobre isso, o quanto que limitou este desenvolvimento de linguagem. Porque o nosso cérebro, para aprender a falar, ele precisa fazer uma integração do sistema auditivo com o visual, observando o movimento articulatório. Então, e não é difícil a gente entender isso, é só a gente parar para pensar que neste período que a gente estava tanto tempo usando máscara, eu ouvia com muita frequência as pessoas dizendo, parece que eu fiquei surdo, eu não escuto o que as pessoas falam, porque a gente escuta, mas não consegue entender, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa integrar essas duas informações, a auditiva com a visual. É assim que o nosso sistema se desenvolveu, de linguagem. Então, a gente faz essa integração do que eu estou ouvindo com o que eu estou observando de movimento de fala. Para que eu adquira a fala, eu também preciso disso, né? Então, tem pesquisas que mostram que os bebês que observam mais a articulação, né, dos cuidadores, do que aqueles que fazem mais contato visual e pouco observação da articulação, têm um desenvolvimento de linguagem mais rápido, né? E principalmente com desenvolvimento fonológico, de aquisição fonológica, também mais rápido. Então, a gente viu não só um impacto no desenvolvimento das habilidades de linguagem sociais, função de linguagem, de pedir, de comunicar, de trocar informações, né? Compartilhar atenção a partir da linguagem, tudo isso teve um prejuízo, mas também o desenvolvimento fonológico, né? De aquisição dos sons de fala. Então, a gente observa que tem crianças que não chegaram a ter um impacto tão grande nas funções de linguagem, porque entraram na pandemia ali já com 2 anos, então 2,5, essas funções já estavam um pouquinho mais estabelecidas, mas aí é onde dá a explosão de vocabulário, onde a gente começa a ter aquisição fonológica, onde eu preciso fazer muito essa observação desses movimentos para adquirir novos fonemas, né, e não ter aquela fala de bebezinho e começar a ter uma fala mais próxima de um adulto. E nesse período a gente passou a ter, né, uma criança que perdeu uma informação crucial para o desenvolvimento de linguagem, que é essa integração. Então, não poder observar, e aí retornaram para a escola, né? Mas o professor com o uso de máscara. Então, aí se recuperou algumas habilidades, funções, mas o desenvolvimento fonológico, a gente vê que está tendo um impacto ainda, né? Agora que foi recentemente liberado, né? E algumas escolas estão, pouquíssimas já não estão fazendo uso de máscara, mas a grande maioria, o professor ainda faz uso de máscara. Então, essa criança não está tendo ainda, né, informações importantes para esse desenvolvimento fonológico, né? Então, isso eu acho que é uma outra questão bem importante da gente pensar, né? Muito, muito importante. Nossa, eu fiquei te ouvindo falar e pensando na sala de aula e pensando, né, como foi esse nosso retorno com máscara, com os alunos. Bom,
Nós vamos para um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre isso para trazer também um pouco do método Boquinhas, que tem tudo a ver com esse assunto. Até mais!